Já estamos de volta. Olha, você já ouviu falar na PEC 181? Hoje nós vamos conversar com o advogado Múcio Arruda para entender um pouquinho mais sobre essa PEC, que na prática as modificações poderiam inviabilizar a prática do aborto no Brasil, inclusive nos casos em que ele já era previsto por lei, como gravidez decorrente de estupro, feto anencéfalo, que é o feto que nasce sem cérebro, e quando coloca a vida da mãe em risco. Então, essas três tipos de situação, o aborto era garantido aqui no Brasil, poderia fazer sem problema nenhum. Bom dia, Múcio. Bom dia. Um assunto, até como a Lenilda falou assim que chegou aqui no programa nos bastidores, um assunto que é delicado, mas que é preciso a gente conversar sobre ele, principalmente para a gente poder entender sobre ele, né? Então, como é que está a situação dessa PEC 181 hoje no Brasil? Foi aprovada, não foi aprovada? A emenda já está lei, já não é lei? Vamos explicar para o pessoal de casa. Na verdade, a PEC 181, ela ainda está em tramitação. A PEC 181, ela se iniciou com a proposta do senador Aécio, né, na ideia de prorrogar o prazo para os pais que têm bebês prematuros, eles terem uma licença. A licença é de 120 dias e a ideia seria chegar a 240 dias, de acordo com a necessidade do cuidado do prematuro. Certo. De repente, nas discussões iniciais, Jorge Tadeu, que é de São Paulo, um parlamentar, ele propôs, aproveitando a discussão sobre o prematuro, sobre aumentar essa licença maternidade, e propôs fazer uma inserção, uma mudança, não somente no artigo 7º, que isso está presente no artigo 7º, uma emenda constitucional, e também fazer duas emendas constitucionais, no artigo 1º da Constituição e no artigo 5º da Constituição, acrescentando duas palavras, desde a concepção. Sim. Acrescentando aonde? Acrescentando no direito à vida, do artigo 5º. Sim. Direito à vida desde a concepção, não é? E a dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana desde a concepção. Então, a concepção, ela passará, se for promulgada, se a Constituição receber uma emenda dessa natureza, ela passará a disciplinar que tanto a dignidade quanto o direito à vida, ela vai se desencadear desde a concepção. Certo. E isto não estaria já sendo tratado dessa forma? Não. O STF, no ano passado, ele decidiu que até o primeiro trimestre da gestação não haveria nenhum problema em interromper a gestação, tecnicamente, juridicamente. Certo. Com essa inovação na Constituição Federal, o trato sobre as interrupções e qualquer tratamento advindo à vida do nascituro, que é o bebê, que é aquele ser que está no ventre da mãe, deveria ser condicionado desde a concepção. Ou seja, no momento da concepção, ele já teria... Já é vida, já tem o direito dele, não pode... mesmo que não seja tecnicamente uma pessoa, mas todos os direitos inerentes à pessoa, a dignidade da pessoa humana e a vida, ele já teria. Certo. Isso foi proposto e numa sessão com aproximadamente 19 parlamentares, 18 aceitaram e um voto foi contra. Entendi. Né? E essa discussão, isso são anexos que advêm na proposta, na PEC. Sim. E esses anexos estão sendo discutidos. Desde ontem eles estão reunidos, não conseguiu avançar muito ontem. Ontem lá em Brasília teve uma discussão calorosa sobre isso. Na semana passada a gente teve em várias capitais do Brasil, né, manifestações. Aqui em Maceió também teve, a gente vai conversar daqui a pouco com a Lenilda sobre isso também. E como a gente falou, é um assunto delicado. É delicado porque trata diretamente da pessoa, né? E a pessoa, o ser, no geral, ele é um assunto muito delicado.
Agora, as perguntas que se fazem o parlamentar Jorge Tadeu, ele poderia ter colocado a discussão? Sim, ele pode, é uma prerrogativa, não é? É uma forma de você, às vezes uma PEC começa de uma forma e de outra. Mas, por outro lado, o assunto, como você falou, é tão delicado, seria, assim, descuidoso ter colocado um assunto tão delicado em algo, numa discussão sobre prazo de aumento de licença maternidade. Porque, na verdade... Então, chamam essa afirmação de cavalo de Troia, porque se o ouvinte, o telespectador for pesquisar sobre isso, vai estar falando lá em cavalo de Troia, porque é como se fosse assim um engodo. Elas se aproveitaram de um assunto e introduziram outra situação. Agora, juridicamente, como é que isso pode se comportar? Os próprios defensores, os parlamentares defensores, eles afirmam que em nada tocará ao aborto, que já tecnicamente e legalmente... Nesses 3 casos que eu citei no início. Nesses 3 casos, 2 legais e 1 jurisprudencial, que foi decisão jurisprudencial. Inclusive, nosso Tribunal aqui de Justiça, vale a pena ressaltar, que ele foi o início da ideia do aborto para aqueles nascituros que não tinham o cérebro. O nosso Tribunal de Justiça, há muito, já vem decidindo sobre isso, né? Ele iniciou com essa discussão. Só um minutinho, Múcio, que a gente vai continuar nesse assunto, mas antes eu vou dar um recadinho para quem está em casa e você continua respondendo para a gente, que o Bruno vai me passar daqui a pouquinho como é que está a votação lá no Instagram da TV Ponta Verde, se você é a favor, se você é contra ao aborto, e você fica prestando atenção em tudo que está sendo falado aqui, que às vezes a gente toma partido de algumas coisas sem saber ao fundo aquilo que está sendo tratado. Então é bom a gente prestar atenção, pesquisar, se informar para falar. E porque esse assunto ele vai em várias esferas, né? Na esfera civil, na esfera religiosa, enfim. Então a gente vai continuar conversando sobre isso daqui a pouquinho. Agora eu tenho um recadinho para você em casa. Em 2018, você vai estar de casa própria. Vá na Central de Vendas no Shopping Farol e descubra que você também pode comprar um Porto Milazzo com 0 de preocupação, 0 de entrada e 0 de cartório. E ainda com 0 de taxa de obra. Fantástico! Você só começa a pagar as prestações quando estiver morando. Venha conhecer a segunda etapa do residencial Porto Milazzo. 0 de taxa de obra é somente na construtora Rocha. Vendas Erickson Imóveis, situado no Shopping Farol, em frente ao Já. Liga 3023-0100 ou pelo WhatsApp 98808-0008. Agora quer saber quando 0 é bom? É só você comprar um apartamento da construtora Rocha. Aqui você tem 0 de tudo. 0 de entrada, 0 de cartório, 0 de ITBI e o melhor de todos, 0 de taxa de obra. Venha morar no Porto Milazzo. Não perca o lançamento da segunda etapa. Residencial Porto Milazzo. Construção Construtora Rocha. Vendas Erickson Imóveis. 3023-0100. Perdeu o feirão, foi? Venha para a Central de Vendas no Shopping Farol. Continuar conversando aqui com o Múcio, porque ele explicou, né, a primeira parte. Faltam 2, não é isso, Múcio? Sim, são 3 posições, não é? A primeira, a PEC, os defensores afirmam que nem nada vai tocar no aborto que já existe. Certo. Aqueles que são contrários, eles afirmam que nem estes casos poderão, no Brasil, eles serem condicionados mais. Se tornarão crimes. Certo. E a terceira posição é que a lei, ela pode impedir, porém, será estudado cada caso, caso a caso. Entendi. Então, há uma discussão muito ferrenha, só que temos que ter em mente, né, que é uma discussão de uma emenda constitucional, e se passar, não ficará só aí. Talvez as discussões elas cheguem num nível superior até o STF. Que fica mais complicado, Fica né? mais complicado.
Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai conversar com a Lenilda Luna, que faz parte de um movimento aqui em Maceió bem bacana e participou das manifestações que tiveram aqui na semana passada, em Maceió. Então não sai daí que a gente volta já já.